Boa noite, meu povo! Tudo bem com vocês? Cheguei. Vamos falar sobre ego hoje. Um monte de gente me mandando mensagem, querendo saber o que é esse tal de ego, e eu falei, vai assistir a live, né? Porque não adianta eu ficar explicando para 500 pessoas no WhatsApp e vocês depois me largarem aqui sozinha. Aí não vai adiantar nada. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre ego. Oi, Pri, bem-vinda! Bom, todo mundo, pelo menos a grande maioria das pessoas que começa ou ouve, pelo menos pela primeira vez, a palavra sobre ego, é alguém que estuda psicologia, porque todo mundo que fala numa linguagem da psicologia ou da filosofia fala muito do ego. Oi, Dé, bem-vinda. O ego, eu vou falar primeiro sobre a visão da psicologia do ego, tá? O ego é aquele que me representa. Tudo aquilo que me representa é o ego. Só que o ego ele nunca vem sozinho. Dentro da psique, que foi propagada primeiro por Freud e depois estudada por tantos psicanalistas, Freud teve um papel muito importante na psicanálise e na psicologia. Por quê? Porque ele foi o primeiro a falar para o mundo que a gente tinha um campo mental que estava aquém do cérebro, né? Que isso andava e percorria por dentro da gente e que precisaria ter um estudo paralelo além desse estudo orgânico, né? Físico. Boa noite, Cíntia. Oi, Tati. Quando a gente fala do ego, a gente fala daquilo que representa a nossa força, a nossa energia. Então, aquilo que me representa como ser é o ego, certo? Aí a gente pode falar mais duas vertentes que vai complementar a visão da psique, que é o ID, que é o id, que é onde fica todos os nossos instintos, as nossas vontades, os nossos desejos. Então esses instintos, eles acabam trazendo pra gente aquelas vontades irracionais, que é comer, ir no banheiro, ter relação sexual, tudo aquilo que nos torna parentes ou nos torna parte do mundo animal. E aí a gente tem também o superego, que é aquela visão do eu perfeito, tá? Então a gente tem o ego mediando tudo isso. Porque o ego é a representação do que eu sou na vida. Quando a gente vai para a linguagem espiritual, o ego ele tem essa mesma representação. Só que uma coisa muito importante que as pessoas nunca falam é que o ego ele é o primeiro a reprimir o nosso inconsciente. Por quê? Porque ele entende que tudo aquilo que a psique, tudo aquilo que a minha mente mandou pro ego, pro inconsciente, é que não é para ser vivido. É que não é para ser explorado, porque ele só manda para o inconsciente os nossos processos de dor, as nossas falhas, os nossos traumas, e tudo isso vai indo para o nosso inconsciente, certo? Só que, pela espiritualidade, o que a gente estuda? E o que a gente entende como cura efetiva? É a cura desse inconsciente, principalmente. É a cura de todos os meus traumas ou de todas as minhas sombras, porque dentro delas estão as minhas dores. E qual que é o problema disso tudo? Quando eu passo por um trauma, por exemplo, que pode ter sido na infância ou na vida adulta, enfim, passei por um trauma que pode ter sido um acidente de carro, por exemplo, tá? É exemplo aqui que eu tô falando. Então, nesse acidente de carro, eu estava dirigindo e bati o meu carro. Então, vai uma dor, aonde pode juntar a minha incapacidade de dirigir, a minha culpa por ter acontecido um acidente, enfim. O meu cérebro pode ter interpretado tudo isso de várias maneiras, mas que se tornou um trauma. E aí essa dor, como ela é tamanha e é difícil a gente conviver com uma ferida aberta o tempo inteiro, né? Aquilo doendo, latejando, o meu cérebro pega e manda tudo isso pro inconsciente. Porém, o inconsciente, ele acaba manifestando nas minhas ações o tempo inteiro. Só que de uma forma que eu não consigo controlar. Então o ego que tá ali na linha de frente, né, aquele que me defende, aquele que defende quem eu sou, defende o meu universo. Todas as vezes que eu vou acessar o meu inconsciente, ele começa a me podar e a principal ferramenta do ego é o medo.
E através desse medo, muitas vezes, quem está num processo de inconsciência muito grande, ou até quem está se descobrindo como ser, quem está despertando para o lado espiritual, a gente acaba, por inconsequência mesmo, ou por repetição de padrão, alimentando esse medo de tal forma que esse medo fica maior do que eu e me impede de ser quem eu sou, quem eu realmente sou. Porque o ego, por ser o maior defensor de eu ser quem eu sou, ele não quer me ver sofrendo, ele não quer me ver acessando uma dor, porque acessar a dor é reviver, entende? Então o ego, ele tem esse principal papel que é me defender o tempo inteiro. O problema é que quando esse ego ele tá exacerbado, ele começa a manipular as minhas ações. Não manipular, mas ele fica tão grande, tão grande, tão grande que eu começo a entender que a minha representação no mundo é única e que o mundo está feito para mim. Ele foi feito para mim. E não é isso que a espiritualidade mostra pra gente do que a gente veio aprender aqui. A gente veio aprender a se relacionar. E através da relação com o outro, criar diversos cenários aonde vai nos engrandecer como ser, tá? Então, o principal papel do ego é me defender. E eu vejo muitos espiritualistas por aí, eu não tô criticando porque eu já fui uma dessas, aonde a gente usa uma frase: eu preciso matar o meu ego não pode existir, porque tudo é o ego, tudo, a culpa é do ego. O ego virou o principal culpado por qualquer catástrofe que aconteça na minha vida. Mas eu esqueço da importância do ego na manifestação de quem eu sou. É o ego que impõe limites dentro da minha vida sobre aquilo que eu sou capaz de aguentar também e de fazer. Então, essa visão de que a gente precisa matar o ego é muito enganosa, é muito errônea. Porque quando a gente acredita nisso, a gente começa a trabalhar contra nós mesmos. Porque a autoespiritualidade, o que ela prega? A nossa necessidade, principalmente de incluir e de aceitar e de honrar quem nós somos em totalidade. E o ego faz parte de nós. O ego é o que nós somos. Ele é uma das partes que me representa. E é dele que vem a vontade. Eu costumo dizer para todo mundo aqui que vem no instituto, que me procura de alguma forma, que o ego, ele é dono do verbo querer. Então, o que me trouxe até aqui hoje, por exemplo, para falar com vocês sobre algo que é da minha vida e passar esse meu conhecimento para vocês, para quem tiver desejo, quem tiver aí. Ou o que trouxe vocês até aqui hoje foi o ego. Porque se não existe esse ego movimentando aqui, falando eu quero, eu não vou. Eu não tenho ímpeto para ir. Eu não tenho ímpeto para me movimentar, para realizar, para fazer. Só realiza grandes obras quem tem o ego muito forte. Só que o ego muito forte, ele também precisa ser curado. Porque o ego forte nada mais é do que ter força de vontade. Entendem? E essa força de vontade, ela é movimentada por esse querer, por esse ímpeto e essa força que eu preciso ter e que eu preciso abraçar ela na hora que eu vou realizar alguma coisa. Então o ego, ao mesmo tempo em que ele, em alguns momentos, me coloca numa posição contra a minha própria cura, ele também é a favor desta cura. Então eu acho porque aqui o que eu trago é só a minha verdade, não tenho verdades absolutas, tudo que eu falo não é regra, não é lei, pelo amor de Deus, mas o que eu trago aqui da minha visão de ego é exatamente essa. O nosso papel principal é a gente começar a trabalhar a cura do nosso ego. A cura como? Como que acontece essa cura? A partir do momento que eu percebo qual é o papel dele e quando ele está sobressalente naquele movimento que eu vou fazer. Então eu vou trazer aqui para um exemplo mais palpável para vocês entenderem. Eu estou num momento desafiador financeiramente. E aí eu preciso trabalhar. Eu já postei um vídeo aqui no Instagram, inclusive, que fala da teoria de Maslow, da pirâmide de Maslow. E ela fala, é uma ferramenta de administração, mas que eu vi correlação com a espiritualidade de uma forma grandiosa.
E eu comecei a estudar tudo isso e eu vi que muitos outros espiritualistas ou estudantes da espiritualidade também viram essa correlação. Ela fala que o nosso primeiro degrau, o nosso primeiro degrau de conquista para a gente ser um ser humano e se sentir completo, se é que isso existe em algum lugar deste universo ou nessa realidade, é a necessidade básica daquilo que a gente precisa para viver. Comer, ter a nossa liberdade de poder ir e vir, a nossa sexualidade, tudo isso faz parte da base da teoria de Maslow. Então, a partir do momento que eu não estou comendo, tô indo bem lá embaixo mesmo. A partir do momento que eu não estou comendo, eu não consigo pensar em ser rico, eu não consigo pensar, ou eu não consigo me movimentar para isso. Por quê? Porque a minha necessidade básica ainda não foi suprida. E essa correlação, quando eu postei no vídeo, eu postei essa correlação com os nossos chakras. Porque o chakra da necessidade básica, ele é o nosso chakra básico, inclusive. Tem muita correlação entre o mundo energético e espiritual e tudo aquilo que a gente aprende fisicamente no mundo. Então é bacana a gente ter olhos de ver e começar a encontrar essas similaridades entre tudo aquilo que a gente estuda, independente da fonte que veio. E criar, a partir daí, essas nossas novas verdades. Por que é importante a gente criar a verdade? Para a gente ter um direcionamento da vida. Porque a partir do momento que eu fico comprando todas as verdades dos outros, eu não sei o que aquilo significa pra mim na minha vida. Até onde aquilo vai me levar. Porque uma hora eu acredito numa verdade que é bom soprar canela todo dia primeiro. Outra vez eu compro outra verdade de que não, soprar canela, principalmente se tiver na lua minguante, dá ruim. Ah, se eu soprar canela e a casa estiver suja, meu Deus do céu, não vai me trazer nada, só vai me trazer mais sujeira e mais bagunça. Se eu não soprar canela sem um dia antes ter queimado a casca da cebola para poder liberar as negatividades da minha casa antes de eu colocar a positividade, também vai dar ruim. Olha quantas coisas a gente traz como crença e como vertentes de uma verdade que é de cada um. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Pessoal, vou pedir um favor, tá? Vou interromper aqui 2 segundos. Eu vou pedir para quem tá na live ao vivo, que se você estiver assistindo gravado depois não vai rolar para você, mas tá tudo certo, você vai aprender do mesmo jeito. Vão mandando perguntas, porque a Gabi tá aqui do meu lado e ela vai começar a anotar essas perguntas que eu vou responder no final da live, tá? Eu não vou ficar respondendo vocês aqui para eu não perder minha linha de raciocínio. Então hoje ela veio me ajudar, minha assistente linda, mamãe ama, pra eu conseguir trazer uma dinâmica bacana aqui de ensino. Beleza? Então, a construção dessas verdades é extremamente necessária para que a gente tenha um ponto de partida de para onde ir. Só que a construção dessa verdade, ela pode e deve ser mutável o tempo inteiro, porque o tempo inteiro eu preciso acrescentar novidades nessas verdades, porque isso é uma simbologia muito clara da minha evolução, ou seja, do meu processo evolutivo. Não, o Sombra tá construindo banheiro. Gente, o Sombra é o Dri, tá? Meu marido. Geralmente ele fica dali só me mandando pergunta, mas hoje ele não tá. Hoje só tá eu e a Gabi aqui, porque hoje ele tá ralando lá no instituto. Enquanto um fala com vocês, o outro rala lá e assim vice-versa a gente vai seguindo. Então a construção dessas verdades é extremamente necessária pra gente ter o nosso ponto de partida. Porque cada um tem uma missão na Terra, tá? E eu sempre parto do pressuposto que temos uma missão única que é nos curar. É sairmos daqui mais evoluídos do que como entramos. Então, se a gente parte do princípio de que a gente precisa evoluir incide em mudar as minhas opiniões ou desconstruir e reconstruir blocos de verdade, que é o que vai me impulsionar pra frente. E aqui eu só tô falando de ego. Olha o tamanho da importância do ego nesse sentido. O problema do ego é quando ele passa um pouquinho do vidro, que é aquele momento em que eu paro, percebo, por exemplo, hoje, eu vou fazer uma live para poder falar do ego. Se eu deixo o meu ego exacerbado, ou seja, além da conta, eu vou querer estar aqui, mas eu quero estar com uma equipe perfeita. Eu tenho uma equipe perfeita, tá, gente? Mas não é disso que eu tô falando. Ela fez até assim. Vou trazer você aqui da próxima vez, porque tem gente que não te conhece, vai te conhecer. Ou eu quero estar no espaço perfeito, no estúdio perfeito,
ou eu quero ter tudo anotado, encaminhado, ou eu quero ter a percepção de que essa live vai ser perfeita e em busca do quê? De aprovação de todo mundo que for assistir, porque o meu ego quer me colocar em primeiro lugar sempre. Sempre. Só que, quando a gente desconstrói essa verdade do ego, a gente começa a perceber que não é só a minha verdade que vai me curar ou vai me libertar. E aí eu vou pegar um pouquinho na ferida das pessoas que começam a estudar espiritualidade e que começam a criticar quem ainda não estuda. E que começam a criticar aquele irmãozinho que tem a necessidade de um processo religioso, doutrinário na vida dele. Ou aquela pessoa que simplesmente começa a trazer para ela novas verdades frequenciais. Então vou separar o joio do trigo. Tudo aquilo que é bebida alcoólica é baixa vibração. Não vou mentir. Mas aí parece que todo mundo tem que ser beato, sabe? Por exemplo, aqui no Instituto a gente consagra medicinas da floresta. A maioria de vocês que me acompanha já sabe disso. Então a gente consagra a ayahuasca. Existe um preceito que a gente faz antes da gente consagrar ou antes da gente participar de um ritual espiritual, aonde se faz necessário a gente elevar a nossa vibração para que no momento que a gente chegue neste ritual, a gente esteja o mais limpo e o mais alto que a gente puder, para que a gente possa aproveitar todos os ensinamentos e as energias que a gente vai acessar através daquele ritual. Beleza? Isso não torna ninguém santo, nem não beber, nem não comer carne, nem nada torna ninguém santo. Não é isso. Mas o que acontece? Tem gente dentro da espiritualidade que, assim, a pessoa não tem nenhum trabalho espiritual naquela semana, ela saiu, foi no jantar com os amigos, foi na casa dos amigos, tomou um vinho, acabou. Não saiu bêbada, não fez barraco, não tava numa orgia, e mesmo se ela tivesse, tá tudo certo, é a escolha da pessoa. E a gente tem que ter o livre-arbítrio e tem que ter a opção de escolher qual é o tipo de vida que a gente quer levar, sem ninguém apontando o dedo, porque o julgamento é do ego ferido. Porque o ego ferido, quando ele está ferido, ele não olha a própria dor, ele projeta a sua dor representada no outro. Então, se ele está ferido, por exemplo, é uma pessoa que não pode beber porque ela descompensa. Descompensa. Tem um monte de gente que faz isso, tá, gente? Acontece. A bebida alcoólica, infelizmente, ainda desperta na gente um sentido animalesco onde a gente acha que a gente pode tudo. E não podemos tudo. E aí aquela pessoa se vê proibida de chegar perto do álcool. E ela tá ali, navegando na sua espiritualidade, de um jeito lindo, próspero. Ai, meu Deus, como eu sou iluminado. E aí ela vê um desses amigos ou um desses colegas que frequenta as mesmas casas que ele, simplesmente tomando um vinho na casa da mãe, porque foi comemorar 50 anos de casamento dos pais. E aí essa pessoa já entra. Nossa, tá bebendo? Olha que coisa horrorosa. Depois vem aqui, bate no peito que é santo. Depois vem aqui e faz não sei o quê. Depois vem aqui e fala aquilo outro. Julgamento. Eu ia falar uma besteira aqui, mas vamos trazer pro centramento. Isso é julgamento. Por quê? Porque ele não pode. Então eu começo a transferir as minhas necessidades para o outro, como se fosse também obrigação do outro, como se fosse uma necessidade do mundo em seguir os meus passos, porque o ego não nos acolhe dentro do nosso próprio universo. O ego é aquele que entende que nós somos o nosso universo e nada além daquilo existe ou deveria existir. Então ele fica buscando aprovação, representação, tudo que ele traz para ele nos outros. Só que quando isso é em forma de sacrifício, que é quando a gente fala do ego ferido, eu vou falar, tá, Claudinho, um pouquinho do ego ferido. Que é quando o ego está ferido, ou seja, o ego, ele quer liberdade de ser quem ele é, certo? Só que por algum momento, o que aconteceu? Ele percebeu que quando ele bebia, ele não tinha essa tal liberdade, ou seja, aquilo fazia mal para ele. Ele entrou num processo de restrição. Então ele trouxe aquele bloco de verdade para ele. E aquilo fere. Por quê? Porque o ego, ele quer liberdade. Liberdade de poder ser e fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. Porém, ele ainda trabalha impedindo tudo aquilo do ID, que são as nossas vontades mais selvagens,
Porque a gente precisa estar numa sociedade e para viver em sociedade tem algumas regras que a gente precisa seguir. Porém, trazer aquela restrição para ele é como se fosse uma regra que o fere. Faz sentido o que eu tô falando? Qualquer coisa vocês me corrigem aí. Fala, Dani, não entendo nada disso. Eu vejo sobre outra ótica e outro olhar. Beleza? E aí esse ego fica ferido. Porque como assim ele pode, eu não posso? Eu não posso por causa da espiritualidade. Só que o outro cara, ele tem uma vida completamente direcionada para outro sentido. Para outro sentido. E eu sempre falo disso aqui. Tem gente que veio com a missão de trazer aprimoramento para o universo, aprimoramento para o planeta Terra, aprimoramento para a gente. Vulgo quem inventou a vacina, vulgo quem melhora os nossos processos tecnológicos, quem traz avanços tecnológicos em questão de saúde ou em questão comportamental para o mundo, cumpriu a sua missão. E não necessariamente ele na vida particular era um Buda. Vocês concordam? Somos seres. E os nossos fazeres, as nossas metas, a nossa contribuição com o mundo não nos torna pessoas perfeitas. Só que é isso que o ego quer ver representado. Então isso acontece muito com as pessoas quando elas ficam muito famosas. E aí começa a ter hater nas redes sociais, críticas. Aí o ego já começa a defender, porque daí ele vira e fala, como assim essa pessoa tá falando isso de mim? Ela nem me conhece. E esquece da sabedoria espiritual que fala que tudo que o outro fala sobre você, ele está falando muito mais dele do que de você. Porque é o lado negro dele, ou iluminado, ou negro, tá? Refletido em você. Então tudo que eu vejo de vocês, na realidade não são vocês, são partes de vocês, refletindo partes minhas. E o ego, lembra, ele é aquele que acha não, porque é papel dele, né? Ele acredita que nós somos os reis dos nossos universos. E é isso mesmo. Então o papel do ego é nos defender, é nos dar vontades. Mas essa vontade desde que esteja em equilíbrio com esse habitat. Entendem? Então quando a gente fala, a Déia tá perguntando, o ego tá ligado ao perfeccionismo, como desconstruir isso? Corrigindo o ego. Aquela minha frase que todo mundo conhece, tá com medo, vai com medo mesmo, que eu acho que eu repito todos os dias da minha vida, seja em leitura de tarô, seja numa conversa com os amigos, seja num ritual, eu sempre falo dessa frase. Lembra que eu falei no começo, eu não sei se a André já tinha entrado, mas no começo eu falei exatamente sobre isso. Porque a ferramenta do ego para nos defender é causar medo. E nos defender em horas erradas. Então, vou dar um exemplo. A gente vai participar de um processo de cura através de medicinas da floresta, ou através de uma terapia, ou através de qualquer coisa que eu me proponha a fazer. Um dia antes, o ego já começa a gritar, que é como a gente fala. Então eu começo a ficar com medo, eu começo a me questionar, será que eu preciso ir mesmo? Será que isso? Será que realmente vai ser transformador na minha vida? Eu começo a colocar aquela minha decisão em xeque. E por que eu coloco em xeque? Porque o ego tá querendo me defender. Ele me quer senhora do meu próprio universo, mas ele também, por isso, me coloca numa zona de conforto. Entendem? Porém, ao mesmo tempo que ele me coloca numa zona de conforto, ele também fala, vai brilhar. Então ele começa a movimentar as minhas vontades de fazer e querer ser melhor. Então tá implícito no ego a nossa vontade. Tati, euzinha, meu Deus. E todos nós somos assim, tá, gente? Eu aqui, ó, sou a primeira de falar, eu sou assim, eu vejo o meu ego dessa forma. Mas permitir ver o meu ego dessa forma, eu começo a permitir que ele se abra para que eu possa corrigi-lo a cada instante. Então, no momento, por exemplo, onde eu vou trabalhar, por exemplo, vou num processo de cura, eu vou lá e agendo, vou no ritual de ayahuasca. Para quem é ayahuasqueiro aqui sabe, eu acho que a grande maioria de vocês, pelo que eu tô vendo aqui, me dá um medo tremendo. E é por isso que eu sempre falo do medo em todos os rituais. Porque eu não sei o que vai acontecer, eu tenho medo de dar vexame, eu tenho medo de acessar uma dor, eu tenho medo de ter medo, eu tenho medo de um monte de coisa que a gente não sabe nem da onde vem ou para onde vai.
Ali é o meu ego. Mas também é o meu ego que fala, vai e vai ver o que tem lá. É o mesmo ego que me dá a vontade, é o mesmo ego que me dá medo quando ele sente que eu vou precisar acessar aquele inconsciente, que é onde ele tenta me privar o tempo inteiro de acessar. Então o ego, quanto mais eu curá-lo, mais força de vontade, mais força e poder de realização eu vou ter na vida. Ah, quando é que eu percebo que é o ego? No fato de se autoconhecer. Se a gente sabe que aquilo é bom pra gente, se a gente sente essas ferramentas do ego manipulando a minha energia, medo, cansaço, sono em excesso, quando eu vou fazer algo que realmente eu tenho no meu coração que aquilo vai ser transformador pra minha vida, a gente já entende que é o ego gritando, falando, não vai, continua aqui na zona de conforto, porque aqui você é a rainha, aqui você é a deusa, aqui você manda na coisa toda. Só que sem o ego, quando eu mato o ego, e não existe matar o ego, tá, gente? Já vamos desmistificar isso agora, pelo amor de Deus. Porque não existe matar o ego, não existe a possibilidade, porque matar o ego é matar uma parte minha, certo? Quando eu começo a expandir a minha consciência e abrir as minhas percepções, e eu começo a me autoconhecer, eu começo a ver os padrões que se repetem no meu comportamento. Então, meu comportamento é assim, vou dar um exemplo pra vocês. Eu não costumo ter medo das coisas, não costumo. Quando aparece o medo pra mim, eu ligo um botãozinho de alerta, e eu agradeço esse medo, eu falo gratidão, medo, que você tá me dando um alerta porque eu estou indo num lugar ou numa situação ou passar por algo que realmente é novo pra mim. Mas eu me conecto com o meu coração, que é onde o meu mental superior conversa comigo. É onde a minha centelha divina conversa comigo, é pelo sentir. Não tá na cabeça, tá no coração. Eu me conecto com o meu coração e meu coração tá assim, vai. Eu preciso aprender a desconectar da mente e a colocar o ego no lugar dele. Como? Conversando. Ego, eu vejo você. Você tem um bom lugar aqui, ó, no meu coração. Você tem um bom lugar na minha vida. Só que este é o momento que eu preciso enfrentar para que nós sejamos cada vez maiores. E maior não quer dizer maior do que ninguém, maior não quer dizer melhor do que ninguém. Ser maior é a gente estar em conexão com a nossa verdade e expandir essa verdade para o outro, para tudo e para o todo. Faz sentido isso pra vocês? Gente, vocês estão mandando as perguntas, a Gabizota tá aqui anotando, porque daqui a pouquinho eu vou responder, tá? Então, eu preciso terminar essa explicação pra vocês entenderem o poder do ego, que é o que eu vim falar nessa live. Então, pelo amor da deusa, parem de falar, é culpa do ego. Pode ser, pode ser. E primeiro, uma coisa que eu sempre falei pra todo mundo que fazia terapia comigo. Não falem em culpa, falem sobre responsabilidade. Porque a responsabilidade do ego é te defender. Mas a responsabilidade do ego também te dá a vontade de você caminhar, de você fazer. Só que às vezes ele pega essa vontade pela vaidade. Ah, eu quero vir aqui fazer uma live hoje pra todo mundo aí ficar me elogiando. E aí o que acontece? Se acontece o contrário, ao invés de me elogiar, vocês começarem a me degradar, o ego aqui já começa a gritar, porque ele fala, como assim essas pessoas não ousam não concordar com aquilo que eu tô falando? E isso é do ser humano. Ser humano implica em passar por essas dúvidas, por essas reações, por essas reação mesmo, por essas reações de um rompante onde depois de 2 dias a gente para e olha e fala, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Por quê? Porque o ego estava me defendendo, eu estava tão egóica, é daí que vem o egóico, naquele momento. Por quê? Porque eu estava defendendo só o meu ponto de vista, é só o meu ponto de vista que funciona, é só o meu ponto de vista que é verdadeiro, é só o meu ponto de vista que é o que vai e precisa e quer manipular o mundo inteiro. Isso é quando o ego ele está exacerbado. É quando eu dou muito poder para ele. É como pegar uma parte de mim e falar, toma, toda a minha energia é sua, vai. Vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Porque ele é uma ferramenta. Ele não é a sua totalidade. Ele é totalidade.
O Du mandou uma pergunta interessante que eu vou responder agora. Ó. Maior dúvida é na identificação se é ego ou nossa vontade. Os dois podem ser a mesma coisa. A mesma coisa. O que você precisa pensar é, essa vontade que o ego está me dando vai ser boa só pra mim ou vai ser boa pra mim e pro todo? Por exemplo, vir aqui. É ótimo quando eu faço essas lives, quando eu falo com vocês, porque tudo que eu falo, o primeiro ouvido que tá aqui, ó, é o meu. Sou eu que tô ouvindo. Então, às vezes, eu tô falando coisa que tá caindo ficha aqui pra mim, ó, o tempo inteiro. Então, vir fazer essa live é bom pra mim e é bom pra vocês. É bom para o todo. Então, ótimo, ego, me dê vontade mesmo pra eu ir lá e fazer. Pra eu ir lá e realizar. Entende? Porque o ego é aquele que executa. As decisões jamais têm que ser tomadas pelo ego. As decisões precisam ser tomadas pela nossa consciência maior que vibra aqui, ó, no coração. A mente, que é a morada do ego, uma das moradas, porque ela mexe com as nossas emoções, porque o ego também mexe com as nossas emoções e tem essas ações. Tem muita gente que fala que a mente é o ego, são filosofias e tá tudo certo pra mim. O que me importa aqui é passar pra vocês aquilo que eu acredito sobre o ego e o tamanho da força dele nas nossas realizações. Sem o ego a gente não faz nada. E se o ego me puxou pra frente através de um processo meu de vaidade, cabe a mim olhar pra isso e curar. Porque a vaidade nada mais é, e eu tô falando vaidade em excesso. Excesso. O excesso de vaidade nada mais é do que uma busca inacabável sobre a aceitação. Eu quero que o outro sempre olhe pra mim e me ache muito melhor do que qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa, ou qualquer outro pensamento, ou qualquer... nada que tenha vivido no planeta Terra, que tenha pisado no planeta Terra. Não existe isso. Porque é a diversidade que faz com que a gente ande para frente. Se nós fôssemos todos iguais e pensássemos todos iguais, aonde teriam as discussões que faz com que a gente comece a se colocar no lugar do outro, a criar empatia e assim todo mundo ter a possibilidade de crescer junto? É assim. Esse bom para todo não pode ser uma inversão nossa, uma invenção nossa? Pode, lógico que pode, porque daí quando a mente entra em ação, é aquele tal negócio. Por que a espiritualidade inflige tanto na nossa vida? Porque a gente ainda é muito criança. A gente é muito mimizento. Então vamos partir do pressuposto que eu estou pensando que a minha filha tem que ter a profissão X. Vai ser bom para ela? O meu ego jura que vai ser ótimo. Ótimo. Só que aí vocês compreendem que eu tô entrando no universo dela? É uma decisão que tem que ser dela? Dela. Eu não tenho nada que entrar nessa decisão. É quando o ego está em excesso, exacerbado. Ele passou do meu universo e ele quer começar a comandar o universo de todos vocês. Das pessoas que eu amo. E aí, em nome desse amor, que aí já não é amor, né, gente? A partir do momento que condicionou, não é amor. E aí, em nome desse amor, eu falo, eu sei o que é bom pra você. Não, eu sei o que é bom pra essa criança quando ela mama no meu peito, quando eu troco a fralda dela, porque nesse momento é só eu que ela tem pra decidir. Mas a partir do momento que eu formo e crio uma mente que já é adulta, eu preciso deixar ela ir. E não deixar ir no sentido, vai pro Japão. Tá tudo bem, se for o que ela quiser, tá tudo certo. Vai doer muito. Porque a mãe ainda quer os filhos do ladinho, né? A gente ainda quer as pessoas próximas. Mas é ela que precisa saber o que é bom pra ela. Então, justificativa pra fazer o que queremos acontece muito, mas não deveria. Não deveria. Porque o meu ego, ele precisa caber em mim. O meu ego, ele tem que ser o meu defensor. E ele não tem que passar do vidro. Lembra que eu falei que é o equilíbrio do ego que faz com que ele seja forte? Então, se ele passa do vidro e ele começa a querer atuar no campo da vida ou das decisões de outra pessoa, ele já passou do limite da onde ele deveria estar. E quem põe esse limite somos nós. Somos nós. Através da expansão de consciência. Se eu começo a expandir a minha consciência para poder tomar as decisões através da consciência e não do ego, o ego se torna a ferramenta perfeita para a gente viver na Terra. Porque ele vai começar a me trazer essas vontades, ele vai me trazer toda essa defesa que eu preciso do meu universo, porém eu delimito as regras. Entendem? Então,
É a mesma coisa do que, por exemplo, você tem uma furadeira. Você sabe a hora de usar e aonde você vai furar. Se você deixar a furadeira ligada o tempo inteiro, ela vai furar coisas que não precisa furar, ela vai atuar em momentos que não precisa atuar, só que é você que comanda a ferramenta. O ego é uma ferramenta. E quando a gente fala de ferramenta, a gente fala que é algo que nos é dado, é nosso. É nosso. Nosso ego somos nós. Ele é uma parte muito importante de nós. Porque é ele que está ali trabalhando. É ele que executa. É ele que faz. É ele que dá força de vontade, é ele que dá um impulso. É ele que dá a vontade de manter e de continuar. Porque a partir do momento que aquilo está fazendo bem para mim, ou seja, para o meu universo, faz sentido eu continuar. E ele também é o que muitas vezes traz o desânimo, por exemplo. Ah, você trabalha com tal coisa, você é jornaleiro. Aí você vai lá, aprende muito, curte, era um bem familiar, beleza, tá tudo lindo. De repente você fala assim, caramba, não faz mais sentido nenhum eu estar aqui. Em parte é o seu ego tirando essa sua vontade. E aí é o momento de você perguntar pra quem? Pro seu coração, pra sua consciência. Consciência, é isso mesmo? Já deu meu tempo aqui? Tá na hora de eu manifestar coisas novas? Aí seu coração diz, é isso mesmo, tá na hora de buscar coisas novas. Então tá, então começa a me mostrar. Beleza. Conectou com algo que é realmente edificante pra você e pra sua vida e pro mundo e pras pessoas, pá, deu match. É quando o ego entra e fala assim, aqui você vai ter sucesso. Aqui você vai fazer. É quando dá match do nosso ego, do nosso pensamento com a nossa emoção. E coincidentemente ou não, o processo de cocriação é feito como? Exatamente dessa forma. Entendem? Então, assim, muitas vezes o ego, ele pode mexer com a gente também, e ele mexe, porque ele é expert em fazer isso, através das nossas fraquezas. Então, por exemplo, já não é mais um lugar que eu sou bem-vindo. Eu trabalho numa empresa, é um lugar onde não adianta, a minha energia não bate mais com aquele lugar. O ego vai começar a trazer coisas pra minha mente, como que, eu não estou bem lá porque o outro fez tal coisa. Eu não tô bem lá porque a tia que serve o café não gosta de mim. Eu não tô bem lá porque o meu chefe me persegue. Porque de alguma forma ele vai te trazer essa verdade, mas com as ferramentas que você tem dentro de você. E aí esse é o momento que a gente precisa se enxergar. A Fefetia tá falando, o ego e a sombra trabalham da mesma forma? Não. Fê, o ego, ele é uma ferramenta que está ativa aqui o tempo inteiro trabalhando comigo. A sombra trabalha aqui, ó, por detrás. Entende? E a sombra, geralmente, ela entra em atuação quando eu entro nela. A partir do momento que eu entrei na minha sombra, vou dar um exemplo pra vocês. Você entrou num relacionamento, tá namorando um cara, uma menina super bacana. De repente, essa pessoa faz uma atitude que te dá um gatilho. O que é gatilho? Abriu ali a minha percepção do inconsciente e me levou para uma memória de rejeição, tá? O ego vai gritar na hora porque você acessou o inconsciente, já para começar. Só que a tua sombra vai começar a manifestar através das suas ações. Por quê? Porque você vai começar a xingar, você vai começar a gritar. Então um acaba usando o outro, mas não é a mesma coisa. Muito pelo contrário. Porque o ego, ele não trabalha só com a sombra, ele também trabalha com a luz. Porque ele enxerga você na sua totalidade. Só que ele só enxerga a parte de você que cabe ao ego. Entende? Então, quando a gente começa a ter a percepção de como tudo isso funciona, a gente percebe que a partir desse exemplo que eu te dei, a gente tem duas vertentes aí para trabalhar. Uma é a sombra, a outra é o próprio ego. Só que o ego, ele, enquanto a gente tiver as nossas sombras, e teremos, tá? Nem se animem muito aí não, porque eu não conheço ninguém que não tenha sombra. Não encarnado. Enquanto a gente tem as nossas sombras, é ferramenta para dedéu pro ego trabalhar. Porque ele vai começar a falar, você não quer se sentir rejeitado, então vai lá e xinga a pessoa. Você tem que se defender, você não foi rejeitada. E aquele gatilho é, na realidade, a ferida que tá ali pulsando. O ego é o cavaleiro que tá aqui na minha frente me defendendo. Por quê? Porque eu estou em sofrimento. Entendem? Então é diferente. Tudo em nós tá coligado. Tudo tem relação com tudo dentro de nós. Mas quando a gente percebe,
qual é a atuação de cada uma dessas ferramentas ou de cada uma dessas facetas que me representa, é mais fácil da gente trabalhar o nosso processo de cura através do autoconhecimento, através da repaginação ou da ressignificação das nossas dores, que é esse o nosso papel. O Paulo tá falando, cadê os alecrins dourados da Pazem? Cara, quem é da Pazem sabe que não existe alecrim dourado. A gente sabe. A Clau, quando você deu o exemplo de estar infeliz no trabalho e achar culpados por isso, seria o ego me defendendo, certo? Aí posso chamar de ego ferido. Você cismou com o ego ferido, né? Vamos lá. Sim. Por quê? Porque ele acessou uma ferida. Mas a ferida nunca é do ego. A gente chama de ego ferido, que é aquele momento que ele está defendendo uma dor. Mas geralmente ele defende a dor querendo provar o tempo inteiro que é o contrário. Entende? Então, por exemplo, eu acessei uma dor de rejeição. Essa dor tá pulsando, o ego não vê tudo aquilo que tá latente. Então ele tá vendo essa dor. O que ele faz? Ele vai me defender, dizendo, não, eu não posso ser rejeitada. Ou então eu grito pro mundo que nem uma criança mimada, dizendo, eu fui rejeitada, todo mundo vai lá e atira na cara dessa pessoa. Porque o ego é inconsequente. Entende? E aí tem uma outra ferramenta que a gente falou no começo lá da psique, que vem o alter ego, que é o meu eu perfeito, e fala assim, ego, não dá. Eu sei que o id tá falando pra matar, você tá sentindo essa dor e tá na ferida e quer matar também, mas aqui, ó, como ser exemplar e alecrim dourado, que nem o Paulo falou, a gente não pode fazer isso. Então são ferramentas que vão trabalhando o tempo inteiro nessa formação desse ser. Elas são ferramentas da psique e dessa encarnação. Aí calha um pouco com a pergunta que a Fabi tinha feito, se ela tá ligada ao mental inferior. O ego faz parte, é uma ferramenta do mental inferior, tá? Mental superior é aonde eu tenho a capacidade... Deixa eu ilustrar. O mundo, o universo e todo o poder de criação, ele é mental, tá? Quando a gente encarna com 7 corpos. Corpo físico, duplo etérico, mental inferior e assim vai, tá? Até chegarmos ao átmico, que é o Atma, que é a nossa alma. Tenta salvar Deus, eu cheguei agora e perdi tudo. Mentira, eu vou tentar salvar, da semana passada eu não consegui. Mas quando eu não consigo aqui, eu jogo lá no YouTube, tá? Nesses 7 corpos que a gente trabalha, tem o mental inferior, que é onde está o meu nível de pensamento aqui, encarnada. E tem o mental superior, que é aquele que pensa sobre tudo aquilo que a gente vai recebendo do búdico, que é o que fez a equalização de todas as nossas vidas e sabe aquilo que eu vou passar, que é aquele que é onde ficam os gatilhos, as nossas sombras, os nossos karmas, que são os nossos desafios, ou seja, os nossos aprendizados para essa vida. Então o ego, ele está no mental inferior. Porém, agora eu quero falar uma coisa super importante, aí eu vou já para as perguntas, senão não vai dar tempo. Cuidado, pelo amor da deusa, com o ego espiritual. Sim, quando a gente começa a adentrar na salvação, quando a gente começa a adentrar na cura, quando a gente começa a adentrar nesse universo da espiritualidade, o ego espiritual, enquanto o ego mental da Matrix, ele é assim, ó, e já faz estrago, o ego espiritual é assim, ó. Então é aquele momento que a gente sai do ego físico, onde a gente não é mais tomado, ou a gente não se permite ser mais tomado por vaidades, onde, a roupa dela é mais bonita, ou ela fala melhor do que eu, ou ele faz não sei o quê. O ego espiritual é aquele que traz pra gente achando que só a gente tá no caminho de virar um alecrim dourado. Não existe só um caminho de ascensão. Vários. Isso é bíblico. Várias casas compõem a casa do Pai. Ou a casa do Pai tem várias moradas. Não desacreditem jamais de um irmão que tá morando na rua, que bebe a sua cachaça para poder não passar frio, mas que tem um coração tão cristalino e mesmo assim tá ali naquele processo de dor, porque o aprendizado dele está ali. Ali. Não julgue. A gente jamais tem o poder de enxergar o coração do outro. Então tem muita gente aí vestida de túnica, cheia de ouro, realmente bagaça na grana, realmente com uma sabedoria gigantesca, mas na hora de colocar o coração para jogo, meu amor, tá cheio de ego espiritual. E tem muita gente que a gente olha
Cara, você não dá nada pra pessoa. E você não tem que dar, porque a gente não tem que julgar, a gente não tá no coração da pessoa. Só aparece na sua frente bêbado, mas que é capaz de dar a única blusa que ele tem por alguém que tá numa situação pior que a dele. Então quem que é melhor? Aquele que tem muito e dá muito, ou aquele que não tem nada e dá aquele nada que ele tem? Eu não sei. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Então eu tento trabalhar pra mim o meu nível de consciência. E é difícil, é muito difícil, porque a gente fica procurando uma cartilha de como seguir. Ai, meu Deus, trabalhar com espiritualidade. Você pode cobrar, não pode cobrar. Você pode ter dinheiro, não pode ter dinheiro. Você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ai, meu Deus, agora a espiritualidade mandou não atender. Como é que eu me viro com o dinheiro? Ai, como é que eu faço isso? Ai, como é que eu faço aquilo? Ai, como é que aquilo? Ai, como é que aquilo outro? Cara, não existe cartilha. A Kátia colocou, escutei hoje que todas as pessoas são ricas. Achei lindo. Cara, essa é a minha verdade. Eu falo isso pra minha filha, é engraçado que ela, ao longo dos seus 9 anos, ela joga na minha cara, quando ela fala assim, ai mamãe, eu quero tal brinquedo. Eu falo, filha, mamãe não tem dinheiro. Ela olha pra mim e fala, você não é rica? Porque a minha frase em casa é que eu sou rica. Porque eu me julgo rica. Rica real. E eu vou explicar pra vocês essa riqueza. Ah, Dani, você é rica, você consegue comprar um jatinho agora? Nem pensar, porque se você olhar na minha conta, filho, tá lá, tá bem difícil. Difícil não, porque na realidade eu não foquei nisso, tá? Não é o meu foco de vida. Mas ok, a gente fala de cocriação lá pra frente, eu faço uma live só pra falar disso. Mas todo mundo é rico, porque com tudo que a gente tem, pelado, sem dente, tudo aquilo que a gente consegue dar coisas boas pro mundo. A gente consegue dar coisas boas pro mundo. A Fabi tá falando, eu tinha um amigo assim, senhor, usuário de crack, mas de uma sabedoria que tive a chance de apreciar. Ele era milionário! Milionário! E mais milionário ainda é aquele que compartilha a sua própria sabedoria. É incrível quando a gente tem esse campo de percepção. E eu quero ser rica disso mesmo, tá? É por isso que é o que eu busco, o meu foco é esse. É buscar sabedoria, buscar minha própria cura e poder compartilhar com os meus irmãos que sabem menos do que eu. Neste ponto. E eu já falei isso aqui em alguma live que eu não me recordo agora, mas eu sempre falo isso. Eu estudo espiritualidade, eu trago isso pra minha vida, é a minha verdade. Mas me manda fazer um bolo. Não, bolo eu sei fazer bem. Me manda assar um peru. Nem como carne. Eu sou péssima pra isso. Então tem gente que tem uma grande sabedoria de assar um peru. E por quê? Só porque eu estudo espiritualidade eu me torno melhor do que uma pessoa que sabe assar o peru? Na régua de quem? De quem? Porque se naquele momento todas as pessoas estão passando fome, não vai adiantar de nada eu saber o que eu sei. Porque as pessoas precisam daquela riqueza, não da minha. Não da minha. E é um ego gigantesco, é ele passando do vidro, quando ele me faz ou tenta me trazer essa verdade, eu compro essa verdade, de que eu sou melhor do que as outras pessoas porque eu estudo espiritualidade. Não, eu sou boa no que eu faço, eu tento ser boa no que eu faço, porque essa é a minha vida. Saiu do campo pessoal, foi pro profissional e assim está me tornando quem eu sou hoje. E assim vai tornando quem eu vou ser amanhã, depois. Mas eu jamais, e eu prezo por isso, eu pretendo, Deus, se eu posso prometer alguma coisa, eu jamais pretendo transformar isso numa mentalidade onde eu me julgue melhor do que alguém. Ah, se não soubesse fazer bolo, eu faria. Eu fiz uma época, sabia, Déia, que os negócios estavam apertados quando eu morava em Mariporã. Eu fazia bolo, brigadeiro. No doce eu sou boa, o problema meu é no salgado. Vamos responder as perguntitas? Alguém tem alguma... Bom, vou responder as perguntas, se tiver mais dúvida aí vai mandando, tá bom? São os que estão com a setinha? Ai, gente, eu preciso mostrar. Ai, que linda, ela faz desenho. Ai. Eu amei, Gabs. Ó, eu acho que as que não estão com seta eu já respondi. Se achar boas no que fazemos... É o ego no limite do pote? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque a gente vem de uma cultura religiosa. Eu não gosto de falar isso, mas é isso. A gente vem de uma cultura religiosa onde a gente confunde o humilde com ser humilhado. Cara, Maria Madalena me trouxe esse ensinamento. Ela falou assim, esse humilde que você acredita que é ser humilde, é na realidade se permitir ser humilhado.
O ser humilde é entender que a gente não está acima de ninguém, independente daquilo que a gente faça, tá? Isso é ser humilde. A partir do momento que alguém fala assim, ai, você é boa, você fala, não sou. Primeiro que é hipocrisia, porque se você acredita que você é, acabou, dali você já tá incongruente, o que você pensa e o que você fala, e o universo já começa a cortar sua prosperidade aí. Já começa aí, já corta a prosperidade. Inclusive, gente, ideia do meu irmão Isaac. Vou fazer um ritual que não é com medicina, pra gente trabalhar destravamento, limpeza e prosperidade para 2022. Então se preparem, vou lançar na agenda aí daqui uns 2 dias no máximo. Daí vou passar data, valor, tudo certinho. Pra gente poder trabalhar essa conexão com prosperidade. E eu vou ver se eu faço uma live antes do final do ano pra gente começar a trazer isso como verdade pra gente. Fechou? Então não. Esse negócio dos humilhados serão exaltados, eu não sei de onde saiu, pode ser bíblico, mas não faz parte do meu bloquinho de verdade que está sendo construído com sangue, suor e lágrimas, tá? Quando a gente sabe que a gente é bom, é porque a gente sabe que a gente se dedica, a gente sabe que a gente busca aprender, a gente sabe que a gente coloca amor, a gente sabe que a gente coloca paixão, a gente sabe que a gente coloca o nosso melhor naquilo. Vai ter pessoas melhores? A humildade é saber, vai ter pessoas muito melhores, mas isso não tira o fato de eu ser boa. Entende? Então é isso. Não tem... O ego também te defende. Então isso faz parte do papel dele, mas do papel de luz também, né? Então não tá prejudicando ninguém. Você falar que você é boa no seu trabalho vai prejudicar quem? Quem, né, acha que isso é ruim. Eu não acho e acho que a maioria das pessoas também não acha não. Então, tudo certo. Esse é o papel que a gente tem que chamar o ego mesmo e falar assim, ó, agora tá na sua hora de me defender aqui, ó. Beleza? E eu sempre costumo, isso é coisa minha, da minha mente, eu costumo separar como se fossem outras versões da Dani. Então, a Dani ego, e aí eu fecho os meus olhos e imagino eu, que é o meu ego. Eu converso comigo mesma o tempo inteiro. Me mostra o que é que precisa curar, o que é que tá doendo, o que é que eu preciso trabalhar. Eu vejo a Dani medo, vestida de medo, então o meu medo, às vezes ele é pequenininho, às vezes eu me vejo gigantesca. E ali os meus processos de cura se dão assim, pela psique. Acho que por isso que o padrinho sempre fala, você tá com problema psicológico ou no mental, tá confuso, chama a madrinha que é mais fácil. E ele gosta do bang. Vamos lá. Quando não reconhecemos nossa potência, não nos valorizamos, falta amor próprio. Tem influência do ego? Muita. Quando não reconhecemos a nossa potência, não nos valorizamos, falta amor próprio. Tem influência do ego? Muita. Mas o ego sempre vai defender quem você é, independente de quem você seja. Você pode ser o tio Zé da esquina, você pode ser a Rihanna, você pode ser quem você quiser na vida. Você sempre vai ter ego e ele sempre vai te defender. Então, cabe a você, através da sua consciência, reconhecer quem você é. Porque ele vai defender você maltrapilha, ele vai defender você em qualquer lugar. E muitas vezes ele defende você através de ferramentas que são sentimentos de vergonha, por exemplo. Ah, eu tenho vergonha de ficar falando em público. É a artimanha do ego. Por quê? Porque você não acredita em você, ele está retratando aquilo através de vergonha. Porque a vergonha de aparecer ou de falar em público é porque eu tenho medo de ser julgada e as pessoas me acharem que eu sou menor do que eu sou. Ou me provarem que eu sou menor do que eu sou. Então o ego está completamente latente aí nesse momento. Beleza? Respondeu, Clau? Que coisa me manda aí. Os pensamentos que têm as paranoias vêm do ego ou pensamentos compulsivos? A Bruna que mandou. Pensamentos que têm as paranoias. Lembra que ele utiliza dessas ferramentas para poder nos proteger? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Alguém vai arrumar um trabalho e é super bacana esse trabalho. E aí a pessoa fala, eu vou negar porque eu não tenho experiência. Mesmo a outra pessoa sabendo que tem experiência, que não tem experiência, entendendo, aprovando e trabalhando tudo aquilo. É o ego te defendendo. Entende? E aí vem os pensamentos compulsivos por quê? Porque ele começa a te dar vergonha, ele percebe que a vergonha não te paralisou, ele começa a te mostrar cenários de você se afundando naquele trabalho e ele começa a criar blocos de realidade aonde você vai acreditar que tudo aquilo que você acredita, ou seja, que você visualizou através dessa ferramenta da vergonha do ego é uma verdade, e aí isso vai tomando um tamanho, uma proporção tão gigantesca na minha vida que me paralisa. Então,
Tem ego aí também, nos pensamentos compulsivos, tem ego. Então, por isso que se conhecer é a chave de todo o mistério. Se conhecer. Ah, eu tenho uma sombra com vergonha de falar em público. Cara, na hora que alguém me chama pra falar em público, boa, a Fernanda mandou aí, nos sabotamos. É onde cria o sabotadorzinho, que é o diabinho que fica aqui falando na minha orelha. Não vai. Você vai passar vergonha. Olha se acontecer, pá, te manda um pensamento que muitas vezes pode ser do seu ego para poder te defender ou porque você caiu tanto a sua vibração, entramos num processo obsessivo. Porque a negatividade não quer ver a gente fazendo sucesso. Beleza? Próxima pergunta. Existem pessoas que nascem sem esse ego e criam um falso self, dependendo da aprovação e admiração dos outros para se sentir vivo? A Tati perguntou. Primeiro, self é um outro eu, tá? Self, quando a gente fala de self na psicologia, é um distúrbio de personalidade, ou pode ser até... É um distúrbio de personalidade. É quando eu acredito ser um outro eu que não é o que me representa. Beleza? Aí aqui, a sua pergunta foi: existem pessoas que nascem sem esse ego? Não existe. A gente tá encarnado, a gente tem ego, tá? E cria um falso self. Essa criação do self vem através das nossas sombras. E às vezes ela é manifestada exatamente por quê? Porque eu coloco tanta força nessa pessoa que eu criei, que não sou eu, que eu prefiro que ela vá no meu lugar. E olha só como tudo é luz e sombra. Gente, eu amo falar sobre isso. Tudo é luz e sombra. Por quê? Porque eu falo bastante, não falei aqui ainda, mas vou falar, sobre a gente trabalhar com os arquétipos. Arquétipo nada mais é do que um self. Só que é uma mentirinha que a gente conta pra gente mesmo, pra gente adquirir toda a energia que a gente precisa pra realizar o que a gente quer. Então, vou dar um exemplo, tá? No marketing, sou formada em marketing. No marketing, eu vim aqui, tô falando com vocês, tô abrindo meu coração, mas eu quero ser ouvida e eu morro de vergonha de falar. Eu trabalho um arquétipo, por exemplo, eu posso usar qualquer personalidade. Oprah, que eu sou fã dos Oprah. Eu chamo a Oprah na minha energia e trago ela pra minha realidade e falo. Na hora de falar, o que a Oprah faria? Na hora de se movimentar, na hora de se vestir. Então eu visto essa capa de Oprah para que isso traga para mim a força necessária para eu realizar aquilo que eu preciso. Então esse self, ele pode ser muito positivo. O problema é quando se torna patológico e vira um transtorno de personalidade. Beleza? Dependendo da aprovação e admiração dos outros para se sentir vivo. Sim, porque o self, ele só existe quando ele tem esse motivo para existir. Beleza? Mas tem o lado luz e o lado sombra disso. E agora mais uma. Traumas geram ego? Fernanda, não. Os traumas vão para o nosso inconsciente e o ego fica nos defendendo deles. Só isso. O ego, ele já vem com a gente. Pensa, a gente nasceu com o pacotinho dos 7 corpos ali. A gente nasce com esse pacote que é pra gente poder manifestar esse nosso ser na Terra. A partir do momento que a gente acredita nesse ser, que ele se manifesta, e o ego é uma dessas ferramentas para manifestação desse ser, a gente vem completo, independente, não tem falta, nada falta no universo. A Kátia colocou, agora pirei tudo com esse self. Como vou saber se sou eu ou o self se acredito nele? Vai pra psicóloga. Na realidade, quando a gente parte para o processo de autoconhecimento, quando a gente começa a se conhecer, quando a gente começa a colocar no papel mesmo quem nós somos, por isso que eu falo tanto do diário, da importância do diário. Não tem como a gente confundir a gente com o self, tá? Esse self, quando ele vem de luz, quando ele vem num ponto positivo, que é pra me dar a força que eu preciso, conectar dentro de mim mesma pra eu poder manifestar tudo aquilo que eu preciso, ele na realidade ele vem só como um mapa e uma bússola pra eu encontrar dentro de mim aquilo que eu preciso naquele momento. Quando eu falo que nada nos falta, nada nos falta. Nada nos falta. O que tampa o nosso progresso são as sombras, né? Que vem através dos traumas. Ou que o ego manifesta através dessa autodefesa. Porque ele acredita, ou ele acreditou através desses blocos de verdade que eu construí durante a minha vida,
que se eu fizer aquilo, eu tô dando risada da Andrea falando, incansável, o ego. O ego e o pensamento, cara, eles são, ó, se tem um negócio que funciona, são esses dois. Então, quando a gente começa a construir esses blocos de verdade, que trazem pra gente essa sensação de força, na realidade, a gente só começa a se conectar com isso porque isso está dentro da gente. Esses traumas que foram lá para o nosso inconsciente, eles se manifestam através de sombra. Sombra por quê? Porque está no inconsciente, porque ele não está iluminado. É só por isso que é sombra, tá? Não é porque muitas vezes é negativo. A partir do momento que eu acesso ele, aquela situação, ressignifico, ele saiu de lá, ele já voltou para o consciente, voltou para o lugar dele. E tudo aquilo que a gente renega, tudo aquilo que a gente joga no inconsciente, vai latejar e vai brigar o tempo inteiro. Pra quê? Pra ser reconhecido. Eu fiz um vídeo super rapidinho, acho que ontem, falando sobre isso. Tudo aquilo que a gente renega na nossa vida vai buscar um lugar ao sol, porque ele quer ser reconhecido, ele quer ser vivo, ele quer participar, porque ele tem esse direito. Só que a verdade que eu construí sobre aquilo, ou aquela situação da forma como eu enxerguei, me causou tanta dor, que eu prefiro esconder essa dor. Mas com a dor eu escondo toda uma situação e todo um posicionamento. E aí o nosso papel é ir lá e ressignificar aquilo. Porque o ressignificar é me permitir olhar sobre um outro prisma, aquela mesma situação. Entende? Quando você sabe que é o ego gritando e não consegue deixar de manifestá-lo. Oi, meu amor, esse é meu cunhado lindo, gente. Quando você sabe que é o ego gritando, é quando você analisa as suas ações ou as suas vontades diante daquele fato. Então, por exemplo, é um fato onde eu vou no supermercado. Aí eu não tenho dinheiro para comprar esse tema de ressignificar, tá? Vou fazer. Quando a gente não consegue comprar algo que tá na prateleira. O que meu ego vai fazer? Porque tá muito caro, porque não sei o que, como é que pode, o povo brasileiro tá sendo roubado, porque não sei o que, porque não sei o que lá, porque... Ali é o ego. Quando você para e se vê de longe, você vê aquela situação, você fala assim, querido, você podia ir lá no outro mercado, que você talvez ache uma promoção, vai na internet, vai ver, ou então vai manifestar mais dinheiro para você poder comprar. Então, esse poder de se afastar dessa situação, a gente vê que é o ego, por quê? Porque eu estou defendendo, porque é o que eu quero. É aquilo que eu falei, eu não sei se você estava já presente, mas o verbo que fala do ego é o querer, eu quero. Então, eu quero tem que ser uma lei, entende? Quando o ego grita, é quando esse meu querer, ele não é completado com sucesso. Então eu começo a esbravejar pra tudo que é lado, porque, como assim, aquilo que eu quero não foi feito? Eu, dona, rainha do meu próprio universo, entende? Então é isso. Então o ato de se reconhecer, de se afastar da situação, pra gente poder enxergar o todo, a gente sabe quando é o ego e quando é a nossa consciência. A Dé falou, o segredo então é sempre buscar o autoconhecimento pra entender tudo isso ao longo do nosso dia? Sim, senhora. Autoconhecimento e expansão de consciência, né? Porque eu preciso saber quais são as ferramentas do ego. Eu preciso acessar essa sabedoria para eu saber como tudo isso se manifesta. Quando morremos, nosso ego e sombra continua, tudo isso se junta numa só consciência e vem através do meu processo evolutivo. Então tudo se junta numa coisa só. E aí eu percebo, por exemplo, depois que eu morri, eu passei por todos os desencarnes, porque eu desencarno no corpo físico, do duplo etérico, eu volto pro átmico. Quando eu volto pro átmico, eu recolho todas essas experiências da minha vida e trago junto com todas as outras, tá? E aí, essa alma que é pensante, ela pensa assim, olha, pra eu evoluir mais, eu ainda não aprendi o que é perdão. Então, vou reencarnar. Aonde que eu posso reencarnar neste universo que vai me ensinar o que é perdão? O que é manifestar o meu amor através do perdão? Na Terra. Então vamos lá. Vamos procurar um pai e uma mãe. Por afinidade energética, a gente vai lá, busca um pai e uma mãe. E o nosso destino, ou o nosso átmico, vai começar a mandar informações para o meu corpo até manifestar no físico de situações onde eu vou aprender a perdoar. Isso é fácil? Não, minha gente. Porque a gente aprende pela dor. Cadê o Danilo? É isso. Tema de ressignificar merece uma live. Farei. Já anota aí, Gabs, por favor.
Ele é defensivo, reativo e infantil, dá até vergonha depois. É isso mesmo. É exatamente isso quando eu falo que ser humano é mimizento, criança, infantil. Mas, na realidade, quanto mais expansão de consciência a gente tem, mais a gente percebe tudo isso. Uma ferramenta incrível pra gente não manifestar o ego num rompante é a meditação. Por quê? Existe um cérebro aqui que a gente chama de reptiliano, que fica na base do nosso cérebro, isso é físico, tá? E químico, e biológico, e energético, e pensante, ele tá ligado ao mental inferior e por aí vai. Então tem muitas conexões. Que ele, quando eu faço a minha meditação, quando eu medito, ele começa a trabalhar a pausa antes da reação. Antes da reação. Então o que ele faz comigo? É aquele momento em que aconteceu, alguém me bateu na cabeça. Ao invés de eu levantar já com fúria batendo, é aquela pausa onde bateu, eu olho, entendo a situação e aí eu reajo. Gente, é 1 segundo, mas é 1 segundo que faz uma diferença. Gente, eu tô com oi, gente, ali embaixo agora que eu vi. Gabi, você nem me fala. Entenderam? Então meditem, trabalhem a expansão de consciência. A meditação faz tanto a expansão de consciência quanto esse poder reativo ser muito mais organizado. Ela alinha os nossos chakras, ela traz a gente com a força da nossa essência. Ela nos permite pensar sobre uma situação antes de reagir. Ela nos permite também perceber quando é o nosso ego e quando o nosso ego precisa de verdade atuar. Porque ele é o que impõe limites nas pessoas, nas ações, em tudo. Opa, aqui doeu. Se doeu, tá errado. Avançou demais, passou da conta. Entendem? Então, se vale uma dica aqui para trabalhar o seu ego, expansão de consciência, meditação, respiração. A respiração, ela faz tudo isso também. Existe, inclusive, meditação que a gente faz respirando. Nossa, essa pausa é incrível e muda totalmente o desfecho de qualquer atitude que poderia ser tomada de maneira errada. Eu gosto, hein? É isso mesmo. Ela traz essa consciência pra gente não ser reativo e mimizento na nossa vida. Como um todo, com qualquer situação. Seja de uma briga, de um acidente ou de qualquer coisa. A gente precisa estar presente e consciente em todas as situações. E quanto mais a gente tá enevoado por todas essas emoções, essas sombras, esse ego e tudo isso fortalecido, além da minha consciência, isso só me atrapalha para chegar onde eu preciso chegar. Então eu preciso trazer, expandir essa minha consciência para que ela seja sempre maior do que tudo isso que tenta me manipular, mesmo com o intuito de me defender. Entendem? Então cabe a nós, gente, cabe a gente fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito e levar tudo isso adiante. Porque somente através da expansão de consciência a gente vai começar a ter atitudes melhores pra gente, pro mundo, a tirar isso, a psicologia chama isso de TRE, é isso mesmo. Ah, tá estudando, garota, gosta assim. É isso que vai permitir a gente avançar nos nossos postos, a gente sair do mimimi ou da infantilidade, seja ela emocional, seja ela energética, seja ela espiritual, seja ela em todos os momentos. E a gente precisa valorizar e honrar cada parte que é em nós, inclusive o nosso ego. É ele que é o motor que leva a gente pra frente. Então, o nosso ego, ele precisa estar sendo comandado, odeio gerúndio, gente, mas foi. Ele precisa ser comandado pela nossa consciência. A partir do momento que ele é comandado pela nossa consciência, ele vira a melhor ferramenta que existe para a nossa vida na Terra. A gente não precisa de ego quando a gente está em consciência, né? Em consciência expandida, em consciência, sem estar encarnado, nesses hiatos que a gente tem sobre a vida. A gente precisa dele para viver aqui, porque a gente precisa de algo em nós que nos defenda, que defenda a vida acima de tudo. Por que tudo isso? Todos deveriam ser evoluídos e usufruir do puro amor. Do amor puro. E isso é a gente chegar a sermos deuses, né? Que é esse o nosso papel aqui. O que é TRE? Ela respondeu. Terapia racional e emotiva. Que é através da respiração, através da meditação. É quando a gente trabalha, acessa as nossas emoções de forma racional, sem nenhum artifício de uso químico. Nem vir pra cá. Desde a primeira existência deveria ser amor perfeito. Mas não é, né? A
a gente decidiu sair lá da fonte e queremos ser deuses e aí a gente paga o preço. Pronto, agora sim apareceu o alecrim. Não vai aparecer não. Gente, já deu, que daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Então é isso. Espero de coração que vocês tenham entendido, que eu possa ter respondido as questões de vocês, que a gente possa sair daqui mais expandido. Muitas fichas caíram do lado de cá, espero que tenham caído aí também. Nossa próxima semana eu vou ver qual que foi o mais votado lá, depois de ego e sagrado feminino. E aí eu posto pra vocês, pra gente falar sobre mais algum assunto. E eu anotei todas as dicas pros assuntos de live que vocês passaram. A Gabi anotou aqui pra mim. E aí vou falar sobre tudo isso que vocês estão me pedindo, tá bom? Gratidão pela participação, por vocês estarem aqui. Eu estou muito feliz, de coração, meu ego está, ó, adorando. Beijo enorme pra vocês. Até quinta-feira que vem nas lives. Amo vocês de todo o coração, que a gente vibre amor. Beijo.